Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos juntos nesta manhã para agradecer a Deus pelo dom da vida que Ele nos tem concedido, permitindo desta forma que possamos adorá-lo e cada vez mais conhecer a sua vontade neste tempo. Às vezes, queremos entender o agir e a vontade de Deus nas mais diversas áreas e também nos mais diferentes momentos de nossas vidas. A parte da resposta que eu já posso compartilhar com você é: as nossas ações são as maiores responsáveis pelas reações de Deus, ou seja, eu faço, então Deus faz. Assista a esta mensagem e entenda ainda mais como conhecer e melhorar a sua comunhão diária com Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Irmãos, quero te dizer que nós vivemos diariamente. Faça uma recapitulação na sua memória, na sua vida, mas nós vivemos diariamente uma batalha espiritual. É uma força querendo que você faça o que é correto e uma outra pressão querendo que você faça o que não agrada aos olhos e ao coração de Deus. Então vivemos uma batalha espiritual. Por um homem, o pecado entrou no mundo, mas por um homem foi morto, crucificado e ressuscitado. E ele também é poderoso para te dar vitória sobre todas as situações aqui deste mundo. Mas você vive em meio a uma batalha espiritual. É uma pressão. O inimigo luta a todo momento, principalmente depois que você aceitou a Jesus. Depois que você mostrou o lado que você está. Depois que você mostrou aquilo que você deseja para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu futuro. Depois que você se posicionou, enquanto que você era de uma maneira, de qualquer maneira, enfim, havia ainda talvez uma flexibilidade. Por isso não poucas pessoas dizem: depois que eu me converti, a luta parece que aumentou. Depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, parece que a batalha aumentou. Pastor, na semana que eu fui me batizar, olha, a pressão e a luta foram grandes. Na semana da Santa Ceia, pastor, é uma luta, é um levante, é vento para cá, vento para lá. Parece que o ímpio vive melhor, parece que a música do ímpio é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E a minha música é pouco dinheiro no bolso e o lombo ardendo para valer, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. É uma batalha espiritual. Você está diante de uma batalha espiritual. Mas eu quero te dizer que em todas as coisas você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te dizer e te explicar, compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, como que funcionam as ações do inimigo, como que ele tenta te derrubar, como que ele tenta ceifar a sua fé, neutralizar a sua esperança, como que ele tenta fazer para que você pare. O que ele faz, como ele age, quais são as formas, os meios que ele encontra para tentar te parar nesta sua caminhada de vitória, de conquistas e de realizações. Ele usa duas coisas, irmãos. A Bíblia diz que ele usa a astúcia e ele usa as ciladas. O inimigo usa astúcia e cilada. Astúcia, irmã, é uma grande habilidade de ludibriar, de enganar, usando sagacidade, que ele tenta, apresentar-se para você algo ruim como se fosse bom, algo que vai te trazer destruição e perdição como se fosse algo de exaltação. Então isso é
uma astúcia. A Bíblia diz, se necessário for, lá no livro de 2 Coríntios 11, 14, se necessário for, ele se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos do Senhor. Ele não vem, como muitos imaginam, com um tridente na mão, com chifre. Não, ele vem em sapatinho de algodão, com muita astúcia, para enganar os escolhidos do Senhor. Muito astuto, e usa ciladas, irmãos. Cilada é armadilha no local apropriado para pegar a pessoa apropriada. Ele vai usar de ciladas. Se o território mais vulnerável da sua vida é a área física, ele vai atacar ali. Se é a área das finanças, ele vai atacar ali. Se é a área conjugal, ele vai atacar ali. Se é a área de relacionamento, se é a sua ira, eu não sei. Mas ele vai, a armadilha será montada, estabelecida na onde você tem mais vulnerabilidade, na onde você tem mais fraqueza. Ele não vai atacar no que você é forte. Então ele usa da astúcia e das ciladas. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro 2,19, por aquilo que alguém for vencido, ali ele se torna servo. Então o inimigo vai usar de astúcia e também de cilada. E aí, irmão, como que ele trabalha? Nós já sabemos que ele é astuto e ele usa de ciladas. Como que ele trabalha na vida do homem e na vida da mulher? A Bíblia diz, no livro de 1 João 2,16, não ameis o mundo, porque o mundo não tem nada para você. E a Bíblia diz que no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Eu quero falar para você dessas três coisas. A Bíblia diz que ele usa a cobiça da carne, usa com astúcia a cobiça da carne, tenta trabalhar na sua área física. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. É uma batalha, irmão. Você não quer, mas o seu corpo quer. Você não quer ir, mas o seu corpo parece que os passos começam a andar praticamente sozinhos. É uma batalha carne contra espírito. Então o inimigo vai tentar usar a astúcia, vai tentar usar ciladas para que você caia através da cobiça da carne. E também, irmãos, a Bíblia diz ainda nesse texto que ele vai usar a cobiça dos olhos. Você sabia que aquilo que mais nos atrai, aquilo que mais nos derruba, aquilo que manda mensagem mais rapidamente para a nossa mente, para o nosso coração, são os nossos olhos. Nós temos 5 sentidos, mas a visão, aquilo que o seu olho vê, é o que envia mais rapidamente mensagens para a sua mente e para o seu coração. Eu quero te dizer como é que está a sua vida. Quero fazer essa pergunta para você. Como que funciona a sua vida em relação aos seus olhos? Os seus olhos que guiam os seus objetivos ou os seus objetivos que guiam os seus olhos? Eu vou explicar melhor. Quando você se levanta de manhã, você tem uma determinação, eu vou fazer isso, vou trabalhar nisso, vou fazer aquilo. E de repente passa uma moça ou um moço bonito, formoso, formosa. Como que fica os seus olhos? Os seus olhos que guiam os seus objetivos, você vai continuar fazendo as coisas que ia fazer ou os olhos desviaram os seus objetivos? O Senhor manda te dizer que os seus objetivos venham a guiar os seus olhos. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 6:22, que a candeia do corpo são os olhos. Portanto, se os olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O inimigo, vigia, irmãos, o inimigo vai olhar, vai usar a cobiça dos olhos para te destruir, para te derrubar. Uma outra coisa que ele usa, irmãos, é a soberba da vida. Ele usa a carne, usa os olhos, mas ele usa a soberba da vida. O homem começa a pensar que não precisa mais de Deus. Eu quero te dizer que a soberba é o oposto da humildade.
Não se ache superior demais. Não se ache grande demais. Grande só tem o nosso Deus. Grande é só o Pai, né? Às vezes as pessoas têm soberba individual e grupal. Soberba, irmãos, é achar que é maior. Soberba é achar que é melhor. Soberba é achar que é superior. Às vezes você tem soberba individual com relação a uma pessoa. Às vezes tem pessoas que têm soberba grupal. Ele ainda é racista. Isso é achar que ele é diferente, achar que ele é melhor, achar que ele é maior. Às vezes a soberba é de gênero. O homem acha que a mulher nunca pode. O homem acha que a mulher é sempre inferior. Isso é soberba. Às vezes é preciso você rever. Nós sempre dizemos que o orgulho e a soberba são muito fracos, porque o orgulho se fere. Vez ou outra vemos pessoas dizendo que estão com orgulho ferido, mas nós nunca vimos alguém dizer que estava com a humildade ferida. Portanto, fique com a humildade. Portanto, se tiver que se exaltar, se glorie no Senhor. Se tiver que se gloriar, se glorie no Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: o que você está vivendo hoje, o que você está colhendo hoje, é fruto da sua caminhada passada. Se é bênção que você está colhendo hoje, é porque você semeou humildade, porque você semeou simplicidade. Portanto, na data de hoje, comece a semear humildade. E no tempo certo, Deus vai te exaltar. No tempo certo, Deus vai te honrar. Talvez hoje você não está vendo nada. É humilhação, é apontamento, é apedrejamento. Mas eu quero te dizer que onde houve humilhação, Deus vai entrar com dupla honra. Onde houve apedrejamento, Deus vai entrar com dupla honra. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Fique firme, continue glorificando, continue. Talvez ninguém está te vendo, talvez ninguém está te reconhecendo, mas existe um que não só te vê, mas ele sonda os corações. Ele consegue penetrar no seu coração. Ele sabe por que você está fazendo aquilo. Ele sabe por que suas lágrimas estão sendo derramadas. Ele sabe por que existe esse sonho no seu coração. Porque Ele sonda e conhece os corações. Irmãos, com as cobiças da carne, com a cobiça dos olhos e com a soberba da vida, Ele derruba muitas pessoas. Essas cobiças atacam e geram o que eu chamo de 3 barras. 3 barras, irmão. Você sabia que o que derruba o homem são 3 barras? Barra do ouro, barra da saia e barra da fama. Vocês vão ver, eu vou falar, né? 3 barras. Alguém que você conhece que caiu em alguma situação, o irmão lá, a irmã lá, aconteceu um problema. Pode analisar. Uma das 3 barras ou mais de uma. Tem gente que é mais de 2 barras ou até as 3 de uma vez só. Mas geralmente elas passam por essas 3 barras. E é sobre isso que eu quero falar com você. Às vezes o homem e a mulher caem por conta da barra da saia. A questão física, a questão sexual. O diabo usa a soberba dos olhos. Ele faz assim. Se você tem essa fragilidade, ele escolhe o seu aspecto mais frágil. E tudo começa pela visão. Então, ele transmite aquela imagem para o cérebro. Ele transmite aquela imagem para a mente. Ele transmite aquela imagem para o coração. E aquela imagem, aquela cobiça dos olhos, quando chega na mente, no coração, se o seu coração não está cingido com a presença do Espírito Santo, se o seu coração não está composto da palavra do Senhor, se o seu coração não está preparado, irmãos, aí existe a queda, aí existe o adultério, aí existe a derrota, aí existe a barra. Vigia, irmãos. Vigia, porque casamentos, famílias têm sido destruídas por conta das astutas ciladas e cobiças que o inimigo tem colocado na vida de muitas e muitas famílias. Depois da barra da saia, ele também envia a barra da fama. Às vezes as pessoas eram assistentes de carimbador 5 lá na empresa. Aí ele foi promovido.
né? Aí ele recebeu uma promoção, agora ele é chefe de um setor, chefe de um departamento, e por conta daquele cargo, por conta daquela situação, subiu no coração, subiu na mente a soberba, cobiça da soberba, a soberba da vida. Eu quero te dizer uma coisa: toda autoridade nesta terra é constituída por Deus. Você que é patrão, você que é líder, você que é chefe, toda autoridade foi constituída por Deus. Se Deus te colocou por cabeça para que você abençoe as pessoas, para que você abençoe a obra dele e para que você abençoe a sua família, afasta da sua vida a soberba. Mas muitas pessoas têm sido derrubadas por conta da soberba, porque existe a fama, ficou um pouco mais poderoso, ficou um pouco mais poderosa, né? Às vezes as pessoas lutam tanto para ter uma posição e depois que tem, acabam se esquecendo da pessoa que eram. Use a autoridade que Deus te deu. Eu não sei onde Ele te colocou na empresa, eu não sei onde Ele te colocou na igreja, na sua casa, na família, no meio social que você vive, mas se Ele te constituiu com determinada posição, use isto para abençoar as pessoas, porque toda autoridade vem de Deus. Você sabia que quanto maior a sua posição, maior a sua responsabilidade de servo, maior é a sua responsabilidade de abençoar as pessoas. Se quiser ser o primeiro, será servo de todos. E eu quero te dizer, irmãos, que diante de tudo isso, da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, da soberba da vida, da barra da saia, da barra da fama, ainda temos também a barra de ouro. Quantas e quantas pessoas oram para que sejam abençoadas financeiramente? Quantas e quantas pessoas oram para que o Senhor venha prosperar a sua vida? Eu quero te dizer uma coisa: Deus conhece seu coração, Deus sonda o seu coração, Ele sabe para que você quer ser próspero, Ele sabe para que você deseja esta bênção. E eu quero te dizer uma coisa: onde está o seu coração? A Bíblia diz que aí está o seu tesouro. Eu quero te dizer, Deus sabe que tem determinadas bênçãos na sua vida, que se elas chegarem fora do tempo, ou se chegarem antes do tempo, ao invés de bênção, vira maldição, né? Quantas e quantas pessoas que tinham uma vida simples, e Deus abençoou, prosperou, e aí acharam que não precisava mais do esposo, não precisava mais da esposa, não precisava mais dos amigos, não precisava até mais de Deus, porque o seu tesouro, o seu coração estava no dinheiro. Eu quero te dizer, na Bíblia diz no livro de 1 Timóteo 6:9, a Bíblia diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, e também em perdição. E aí eu quero dizer para você, como é que você vai reagir? Pastor, é muito bombardeio, às vezes é nos olhos, às vezes é na carne, às vezes é na soberba, às vezes ele usa a barra da fama, barra de ouro, barra da saia. Como é que eu vou fazer para superar, para vencer tudo isso? Pastor, é muita batalha, é muita coisa, evento de lado, evento daqui, evento dali, o que eu vou fazer? E eu quero te dizer que você tem duas saídas, você tem duas oportunidades. Ou você escolhe a Jesus, ou você escolhe o pecado. A única coisa que nos separa de Deus, a única coisa que pode separar a bênção, as promessas, as vitórias, os milagres, as conquistas e a força para você vencer todas essas situações é o Senhor. Mas a única coisa que te separa dele pode ser o pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías 59:2, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Irmãos, você quer ter força para vencer todas essas coisas? Diga não para o pecado e diga sim para Deus. Comece a renunciar ao pecado. Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar sabedoria para você vencer, para você saber falar não. Jesus vai te dar estratégia para você passar por tudo isso. E não só vencer o pecado, você também precisa não deixar a casa vazia. A Bíblia diz, no livro de Lucas 11, 24 e 25, a Bíblia diz que quando os espíritos imundos andam buscando no deserto
né, algo, alguém, e não encontra, ele volta. E encontra a casa vazia e adornada. E aí ele volta com 7 espíritos ainda pior. Eu quero te dizer que talvez você até pode me dizer: pastor, eu me libertei. Agora eu não estou mais pecando, mas também não estou indo na igreja. Eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu quero te dizer uma coisa: não basta se esvaziar do pecado. Você precisa se encher de Deus. Não basta renunciar ao pecado. Você tem que se encher de Deus. Porque eu quero te dizer uma coisa: saco vazio não para em pé, irmão. E se o saco se encher, ele também não se curva para o pecado, porque está cheio. Quando o pecado vier, está cheio do Espírito Santo, não tem como. Está cheio de Deus, não tem como. Está cheio da palavra, não tem como. Está cheio do louvor e adoração, não tem como. Então não basta você dizer não para o pecado, não basta se esvaziar, é preciso se encher de Deus, e o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. E o que é que eu tenho que fazer então, pastor, em relação a essas 3 barras, né? O que é que eu tenho que fazer? Irmãos, em relação à barra de ouro, em relação ao dinheiro, seja liberal, seja liberal. Aprenda a ser senhor do dinheiro e não que ele seja senhor da sua vida. Seja senhor. Quando você for abençoado financeiramente, eu quero compartilhar algo de experiência com Deus aqui. O Deus te abençoa para 3 coisas nessa vida, financeiramente. Primeiro, para você abençoar a sua família. Tinha privações, tinha situações que antes você não podia, agora você pode. Abençoa a sua família. Deus colocou essa joia rara nas suas mãos para que ela seja abençoada. Uma segunda coisa, irmãos, para que serve o dinheiro? Para abençoar a obra de Deus. Seja dizimista, seja ofertante, você nunca vai conseguir vencer Deus em dar. Seja ousado, oferte na casa do Senhor e você vai ver a glória de Deus. Não existe nenhuma outra parte na Bíblia que Deus peça para fazer prova com Ele. Mas em Malaquias 3,10 Ele diz: fazei prova de mim, e eu vos abrirei a janela do céu. Faça a prova com Deus, irmão. Faça um propósito particular e experimente obedecer essa palavra. Experimente obedecer este estatuto, este mandamento, e Deus vai te impressionar com as bênçãos dele. E uma terceira coisa: o dinheiro serve para abençoar a tua família. O dinheiro serve para abençoar a obra de Deus. E o dinheiro serve para ajudar o necessitado. Quem é o próximo? Lembra do samaritano? Quem é o teu próximo? Talvez é o teu vizinho. Talvez é o teu irmão, talvez é o teu parente, eu não sei, mas você e o Espírito Santo vão saber, porque ele vai te incomodar quem é que você precisa ajudar. Então, quer vencer essa questão do dinheiro, quer vencer a barra de ouro, a Bíblia diz, então no livro de Eclesiastes 5,19, que Deus lhe deu riquezas, mas Ele também te deu poder para delas comer e saber desfrutar da sua porção, porque isso é dom de Deus. Então, se Deus te abençoar nessa área, saiba como lidar, para que isso não venha virar destruição na sua vida. Ah, pastor, e com relação à barra da saia, como é que eu faço? Com relação à questão física, pastor, como é que eu tenho que fazer? Bom, o seu desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Existem muitas pessoas que falam: pastor, arrumei um namorado, e aquela pessoa me leva nas nuvens, mas talvez ele te distancie de Deus, né? Te leva nas nuvens, mas nuvens não é céu, irmão, talvez te distancie de Deus, né? Então, eu acho tão interessante, porque no livro de 2 Timóteo 2,22, a Bíblia diz: fugir das paixões da sua natureza, fugir das paixões da sua mocidade. Olha que interessante, com relação ao inimigo, a Bíblia diz: resistir e ele fugirá de vós. Você não precisa fugir não, só fica firme e ele vai fugir, ele vai bater em retirada. Ele brama como um leão, mas entre ele e você existe Deus, entre ele e você existe o Espírito Santo. A Bíblia diz que os ungidos de Deus o diabo não toca. A Bíblia diz que os ungidos de Deus o diabo não pode tocar. Mas com relação à sua natureza, com relação aos seus desejos da carne, com relação à sua vida, a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 2,22, fugir das paixões da sua natureza. Percebeu que vai ter uma queda, irmão? Fuja.
saia pela direita, eu não sei se você vai dar uma desculpa, mas não vacile. Não, eu estou conversando com ele ou com ela pela internet para evangelizar. Irmão, isso é uma mentira, isso é laço. Não, mas eu estou indo lá naquele lugar porque eu vou ganhar a pessoa para Jesus. Irmão, isso é laço. Fuja, destruição para sua casa, para sua família. Ah, pastor, e a terceira barra, a barra da fama? Como é que eu faço, pastor? Eu já sei como é que eu faço com o dinheiro, eu tenho que ser liberal, eu tenho que ofertar na casa do Senhor, tenho que abençoar os necessitados com relação à barra da saia, eu tenho que fugir das paixões da minha mocidade, e com relação à barra da fama, com relação ao poder, como é que eu faço, pastor? Você tem que reconhecer que nós somos todos dependentes de Deus. Reconheça que onde você está, é Deus que colocou. Reconheça que nesse cargo que Deus te abençoou, foi Ele que tem um propósito com você naquela situação. Reconheça que você é eternamente dependente. Quanto maior a responsabilidade, maior a servidão. Aquele que deseja ser o primeiro, sirva a todos. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23 e 24. Não se glorie, se tiver que se gloriar, glorie no Senhor. O sábio não se glorie na sua sabedoria. O forte não se glorie na sua força. O rico não se glorie nas suas riquezas. Mas se gloriar em entender, em aprender e conhecer ao Senhor. Se você que tiver que se gloriar, glorie-se em aprender a palavra. Eu estou abençoado, eu estou exaltado, eu estou aqui porque o meu Deus conhece todas as coisas, Ele tem um propósito, foi Deus que me colocou, foi Deus que me exaltou, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, eu estou em obras, eu estou concluindo a minha obra. Como está escrito no livro de Colossenses 3:2, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Talvez está difícil, talvez estão te perseguindo, talvez estão falando, estão te apontando, mas fique com Jesus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu creio que você entendeu esta mensagem e percebeu que para conhecer a Deus é preciso a busca do seu entendimento por meio da palavra, da oração e das experiências e livramentos diários que Ele nos dá. Conhecer a Deus é algo maravilhoso e poderá mudar radicalmente sua história. Conheça Deus e Ele vai entrar com libertação em sua vida. Vai te dar uma paz que excede todo o entendimento e por fim ainda você desfrutará da vida eterna. Quero convidar você a clamar ao Senhor comigo neste momento e a partir de hoje começar a sentir e conhecer cada vez mais o Espírito Santo de Deus, entendendo assim sua vontade. Vamos orar. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus.